Eu vou fazer você andar de novo. O mecânico sussurrou para a milionária na cadeira de rodas. Ela riu cruelmente na cara dele. Mas quando ele se ajoelhou e tocou as pernas dela, o sorriso dela congelou para sempre. A cadeira de rodas bateu nas botas de Ryan Mitchell antes mesmo de ele ver a cara dela. Mova-se, a mulher disse, a voz dela afiada o suficiente para cortar vidro. Você está bloqueando o meu carro. Ryan recuou, mãos ainda cobertas de óleo do motor em que ele estava trabalhando, e observou enquanto o veículo mais caro que ele já tinha visto rolava para a oficina automotiva de Cooper como uma invasão. O Mercedes-Benz Classe E brilhava sob o céu cinzento da tarde de Detroit, tão fora de lugar neste bairro que poderia muito bem ter sido uma nave espacial. Mas não foi o carro que fez cada mecânico na oficina parar de trabalhar. Foi ela. Ela sentava naquela cadeira de rodas como se fosse um trono, vestida em um terno de negócios que custava mais que o aluguel mensal de Ryan. O cabelo dela puxado tão apertado que parecia doloroso. Tudo nela gritava dinheiro e poder, exceto pelas pernas dela, que estavam imóveis sob uma saia cara, inúteis como maquinaria quebrada. Eleanor Blackwell tinha chegado, e ela estava prestes a destruir o dia inteiro de Ryan. Bem, Eleanor estalou, rolando para a frente com precisão agressiva. Você é surda ou apenas lenta? Eu disse que meu carro precisa de conserto. Ryan limpou as mãos em seu pano de trabalho, forçando a voz a ficar nivelada. Boa tarde, senhora. Eu sou Ryan Mitchell, proprietário de Eu Não Me Importo Quem Você É. Eleanor interrompeu, os olhos dela varrendo a loja com óbvio desgosto. Eu me importo que esta é aparentemente a única oficina aberta por 20 meses. E meu carro está fazendo um barulho que não deveria existir em um veículo tão caro. Do outro lado da oficina, Tommy, o funcionário de longa data de Ryan, deu um passo à frente, o queixo cerrado. Ryan encontrou os olhos dele e balançou a cabeça ligeiramente. Não vale a pena. Que tipo de barulho? Ryan perguntou, mantendo o tom profissional. O tipo que me diz que algo está errado. Eleanor disse, a voz dela gotejando condescendência. Eu não esperaria que alguém em um lugar como este entendesse, mas meu mecânico regular, um profissional competente, diagnosticaria em segundos. Ryan sentiu o ardor familiar de ser julgado. Acontecia com frequência suficiente em sua linha de trabalho. As pessoas olhavam para as mãos dele manchadas de graxa e faziam suposições sobre a inteligência dele, o valor dele, a existência inteira dele. Mas algo na crueldade casual desta mulher atingiu diferente. Chave? Ryan perguntou simplesmente. Eleanor puxou o controle remoto da chave da bolsa de grife dela e jogou-o para ele. Não entregue jogado como jogar comida para um cachorro. O metal caro tombou no ar e Ryan o pegou reflexivamente. Tente não quebrar nada, Eleanor disse. Tenho certeza que você está acostumado a trabalhar em carros presos com fita isolante, mas este veículo realmente tem valor. Atrás de Ryan, ele ouviu Pete, o mecânico mais velho da oficina, um homem com 40 anos de experiência, murmurar algo por debaixo de sua respiração que definitivamente violava a política de conteúdo do YouTube. Ryan abriu o capô. O motor estava impecável, perfeitamente mantido, exatamente o que você esperaria de alguém que pudesse pagar um carro como este. O chiado agudo que Eleanor mencionou foi óbvio imediatamente. Correia serpentina começando a falhar. 20 minutos de trabalho, talvez 30 se ele levasse o tempo dele. Mas então Ryan viu algo mais. Algo que fez seu sangue gelar. Ele se agachou perto da roda traseira, seu olho treinado captando o que a maioria das pessoas perderia. A linha de freio, o componente crucial que estava entre uma parada controlada e uma falha catastrófica, estava corroída em 2 lugares. Pontos finos onde o metal havia se degradado tão mal que estava praticamente transparente. Uma parada brusca, uma freada de emergência e a linha se romperia completamente.
Em velocidades de rodovia, em um carro tão pesado com um motorista que não conseguia usar as pernas para se preparar para o impacto, o resultado seria devastador. Ryan levantou-se lentamente, seu coração batendo. Ele olhou para esta mulher que tinha rolado para sua oficina, irradiando desprezo, que o tinha tratado a ele e a sua equipe como se estivessem abaixo de sua atenção, que tinha deixado cristalino que ela os considerava todos nada mais do que servos necessários, e ele estava prestes a salvar a vida dela. Senhora, Ryan disse cuidadosamente, andando de volta para onde Eleanor sentava, rolando seu telefone com impaciência entediada. Você tem um problema na correia serpentina. Esse é o barulho. Mas há algo mais sério que precisamos discutir. Eu não pago por problemas sobre os quais não perguntei. Elenena disse sem levantar os olhos da tela dela. Conserte a correia. Me envie a conta. Eu tenho coisas importantes de verdade para fazer hoje. Suas linhas de freio estão corroídas, Ryan continuou, sua voz firme. Ambas as linhas traseiras estão prestes a falhar. Se elas forem enquanto você estiver dirigindo, a cabeça de Eleanor levantou-se abruptamente, os olhos dela flamejando. Deixe-me adivinhar. Você está prestes a me dizer que preciso de algum reparo caro que, coincidentemente, você pode fornecer. Que conveniente, senhora. Isso não é. Salve o discurso de vendas. Eleanor o interrompeu, a voz dela subindo. Você pensa que eu sou estúpida? Você pensa que, porque estou sentada nesta cadeira de rodas, que eu não reconheço um golpe quando ouço um? A loja tinha ficado em silêncio. Até o rádio de rock clássico parecia ter parado entre as músicas. Isso não é um golpe, Ryan disse, trabalhando para manter a voz firme. Isso é um problema de segurança. Suas linhas de freio estão perfeitamente bem. Eleanor terminou. Meu mecânico regular faz inspeções abrangentes a cada serviço. Ele teria pego qualquer problema real. Mas você vê uma mulher em uma cadeira de rodas, uma mulher em um carro caro, e você pensa alvo fácil. Bem, você escolheu a pessoa errada para tentar isso. Ryan sentiu algo estalar dentro de seu peito. Não raiva exatamente, algo mais profundo que isso. Uma exaustão profunda de ser dispensado, de ser assumido desonesto, de ser tratado como menos que humano porque suas mãos estavam sujas e sua loja não estava em um código postal rico. Tome, Ryan chamou, não tirando os olhos de Eleanor. Traga-me meu telefone. Tommy entregou o dispositivo, confusão clara no rosto dele. Ryan mudou o telefone para o modo câmera e voltou para a roda traseira. Venha aqui, ele disse a Eleanor. Com licença? As sobrancelhas dela se ergueram. Eu disse, venha aqui. Ryan repetiu, a voz dele agora com uma ponta. Você quer ver como é um golpe? Eu vou te mostrar exatamente o que está debaixo do seu carro. Então você pode decidir se estou mentindo. Por um momento, Eleanor pareceu que ia recusar. Então algo mudou na expressão dela. Orgulho, talvez, ou o desejo de prová-lo errado, e ela rolou sua cadeira de rodas para frente. Ryan agachou-se novamente, segurando seu telefone para que a câmera capturasse as linhas de freio corroídas em detalhes nítidos. Vê isso? Ele ampliou onde o metal estava corroído, mantido junto por nada além de ferrugem e fluido de freio cristalizado. Essa é sua linha de freio traseira e isso, ele mudou o ângulo, é onde está prestes a quebrar completamente. Eleanor se inclinou da cadeira de rodas dela, apertando os olhos na tela do telefone. Nem mesmo ela podia negar o que estava diretamente na frente dos olhos dela. A evidência era irrefutável. O rosto dela ficou pálido. Isso é impossível, ela sussurrou. Meu mecânico. Ele inspecionou tudo 6 meses atrás. Ele teria. 6 meses é muito tempo, Ryan disse, levantando-se. Especialmente se o carro esteve parado. Umidade acelera a corrosão. Isso não aconteceu da noite para o dia, mas aconteceu. Eleanor olhou para a tela do telefone por um longo momento. As mãos dela segurando os braços da cadeira de rodas tão apertado que os nós dos dedos dela ficaram brancos.
Ryan observou emoções passarem pelo rosto dela. Incredulidade, medo e algo mais. Algo que parecia o começo da vergonha. Então a máscara dela voltou ao lugar. Bem, ela disse curtamente, conserte ambos os problemas. Quanto e quanto tempo? Ryan calculou rapidamente. A correia serpentina custa $60 em peças, 1 hora de trabalho. As linhas de freio são mais complexas. Preciso substituir ambas as linhas traseiras completamente, sangrar o sistema, testar tudo completamente. Custo total em torno de 800, tempo mínimo 3 horas, possivelmente 4. 4 horas. A voz de Elelanar subiu bruscamente. Isso é inaceitável. Eu tenho uma reunião no centro em 90 minutos. Apenas faça a correia. Não, Ryan disse simplesmente. Uma única palavra pairou no ar como um desafio. A cabeça de Eleanor virou lentamente para ele, os olhos dela se estreitando. O que você acabou de me dizer? Eu disse não, Ryan repetiu, sua voz firme e clara. Eu não vou deixar você sair daqui em uma armadilha mortal. Essas linhas de freio podem falhar a qualquer momento na rodovia, no trânsito, em qualquer lugar. Eu não serei responsável por isso. Você não pode me dizer o que fazer, Eleanor disse, a voz dela caindo para algo perigoso. Este é o meu carro. Eu sou a cliente. Você trabalha para mim. Errado, Ryan disse, sentindo uma estranha calma se instalar sobre ele. Eu trabalho para mim mesmo. Esta é a minha oficina. E na minha oficina, eu não mando pessoas para morrer em veículos inseguros. Não por qualquer quantia de dinheiro. O rosto de Eleanor corou de raiva. Você não pode me forçar a fazer o trabalho. Me dê minhas chaves. Claro, Ryan disse. Logo depois que você assinar uma renúncia de responsabilidade, afirmando que eu a informei da condição perigosa do seu veículo e você escolheu recusar o reparo contra minha recomendação profissional. E depois que eu ligar para a polícia para relatar um veículo inseguro prestes a entrar em vias públicas, ele puxou o telefone novamente, o polegar pairando sobre a tela. Você não ousaria. Eleanor respirou. Ryan começou a discar. Não a polícia. Ainda não. Mas ela não sabia disso. Espere. A voz de Elelanar rachou pela loja como um chicote, então mais quieta com esforço visível. Espere. Apenas espere. Ryan abaixou o telefone. Elelanar respirou tremendo. E quando ela falou de novo, a voz dela era diferente. Ainda zangada, mas por debaixo da raiva havia algo cru e doloroso. Por que você se importa? Ela perguntou. Você não me conhece. Eu fui nada além de cruel com você desde que cheguei. Eu te insultei. Insultei sua oficina, te tratei como se você estivesse abaixo de mim. Então por que você se importa se eu for embora e algo acontecer? A pergunta era genuína e merecia uma resposta genuína. Ryan pensou em sua filha Sophie, no tipo de homem que ele queria que ela visse quando olhasse para o pai dela. Ele pensou em seu próprio pai, que o ensinou que o trabalho de um mecânico não era apenas consertar máquinas. Era proteger as pessoas que confiavam a ele suas vidas. Porque é a coisa certa a fazer, Ryan disse simplesmente. E porque ninguém merece morrer por causa de freios falhos, não importa como eles tratem outras pessoas. Mesmo pessoas que me tratam como lixo. Algo se quebrou na expressão de Eleanor. Apenas por um batimento cardíaco, Ryan viu além de toda a raiva e defensiva para a agonia por debaixo. Dor crua e sangrenta, que não tinha nada a ver com as pernas paralisadas dela e tudo a ver com a alma quebrada dela. Então o momento passou e sua máscara fria retornou. 3 horas? Ela perguntou. Mínimo, Ryan confirmou. A mandíbula de Eleanor apertou. Certo, eu vou cancelar a reunião. Mas eu vou observar cada coisa que você faz. Se você tentar adicionar qualquer trabalho desnecessário, se você tentar me enganar de alguma forma, você vai o quê? Ryan perguntou, não unkindly. Você vai deixar uma crítica ruim. Você já deixou claro o que pensa de mim neste lugar. Eu não estou fazendo isso para sua aprovação, senhora. Eu estou fazendo isso porque é meu trabalho mantê-la segura.
Tommy trouxe uma cadeira dobrável, uma cadeira normal, já que Eleanor já tinha a cadeira de rodas dela, e a montou onde ela pudesse observar a área de trabalho. Eleanor se posicionou como um general inspecionando um campo de batalha, os olhos dela rastreando cada movimento de Ryan. Ryan foi trabalhar, hiperciente da escrutínio dela. Ele explicou cada passo à medida que ia, em parte por cortesia profissional, e em parte porque ele sentiu que Eleanor era alguém que precisava entender, para manter alguma ilusão de controle. A correia serpentina aciona todos os seus acessórios, Ryan disse, removendo a correia antiga. Alternador, direção hidráulica, ar-condicionado. Quando ela falha, tudo para de funcionar. Eu não sou mecanicamente ignorante, Eleanor disse bruscamente. Eu sei o que uma correia serpentina faz. Não disse que você era, Ryan respondeu uniformemente. O trabalho continuou em silêncio tenso. Ryan se moveu para as linhas de freio, e a complexidade do reparo exigiu seu foco completo. Mas durante os momentos de silêncio, esperando por peças, deixando o fluido de freio escoar, Eleanor começou a falar. Não para ele exatamente, mas como preenchendo o silêncio com observações, críticas, comentários sobre o estado do bairro, o declínio da manufatura americana, a morte da mão de obra de qualidade. Mas Ryan notou algo por debaixo das palavras dela. Conhecimento. Conhecimento real e profundo sobre negócios, sobre economia, sobre as forças que tinham esvaziado comunidades como esta. Meu pai possuía uma oficina como esta, Eleanor disse de repente, observando Ryan passar uma nova linha de freio com precisão cuidadosa. 3 delas, na verdade, antes que tudo mudasse. Foi a primeira coisa pessoal que ela havia compartilhado. Ryan levantou os olhos, surpreso. É mesmo? Ele perguntou cuidadosamente. Muito tempo atrás, Eleanor disse, a voz dela distante. Antes que o mundo decidisse que pessoas como meu pai, pessoas que trabalhavam com as mãos, que consertavam as coisas em vez de simplesmente jogá-las fora, não eram mais valiosas. Ela parou abruptamente como se tivesse dito demais. Ryan voltou ao trabalho, mas algo tinha mudado. A raiva na loja tinha se difundido ligeiramente, substituída por algo mais complicado, quase como compreensão. 1 hora depois do reparo, o telefone de Eleanor tocou. Ela atendeu com sua voz de negócios, nítida, dominadora, nada parecida com o tom ligeiramente mais suave que ela vinha usando. Sim, estou ciente. Não posso ir porque meu carro quebrou. Isso é irrelevante. Reagende para amanhã, mesmo horário. Não negociável. Ela encerrou a ligação sem dizer adeus, frustração irradiando de sua postura rígida. Reunião importante, Ryan perguntou, sem levantar os olhos. Uma avaliação de desempenho, Eleanor disse. Então, inesperadamente, eu dirijo uma empresa de consultoria, reestruturação corporativa. Eu digo às empresas como cortar custos e maximizar a eficiência. Parece desafiador, Ryan disse diplomaticamente. O riso de Eleanor era amargo, quebrado. É destruidor de almas. Eu passo meus dias demitindo pessoas, desmantelando departamentos, transformando seres humanos em itens de linha em planilhas. Eu torno empresas lucrativas, tornando pessoas miseráveis. E todos me odeiam por isso. Ryan pausou em seu trabalho, realmente olhando para ela. Você se odeia por isso? A pergunta era muito pessoal, muito direta, mas Eleanor não o atacou desta vez. Todos os dias, ela sussurrou. Antes que Ryan pudesse responder, Marcus, o mecânico mais jovem, chamou do escritório da frente. Ryan, algo caiu do Mercedes. Marcus se aproximou, segurando uma pulseira de alerta médico, o metal dela brilhando sob as luzes da oficina. Deve ter caído da bolsa de Eleanor quando ela se transferiu para a cadeira de rodas dela. Ryan pegou-a lendo as informações gravadas. Eleanor Blackwell, lesão medular incompleta. Paralisia C6 abaixo da cintura. Contato de emergência. Emma Blackwell, filha.
As palavras lesão incompleta queimaram na visão de Ryan. Incompleta, não permanente, não sem esperança. Incompleta significava que as vias nervosas ainda existiam. Incompleta significava potencial para recuperação. Incompleta significava que com o tratamento certo, a terapia certa, a intervenção certa, ainda poderia haver uma chance. Ryan olhou para Marcus, cujos olhos estavam arregalados com a mesma percepção. Então ele olhou para Eleanor, que havia ficado perfeitamente imóvel, o rosto dela sem cor. Isso é particular, ela disse, a voz dela mal audível. Ryan se aproximou lentamente, a pulseira cuidadosamente segurada em suas mãos manchadas de óleo. Senhora Blackwell, você tem feito fisioterapia? Me devolva isso. A voz dela tremia. Porque se sua lesão é incompleta, existem tratamentos que poderiam. Eu disse para me devolver. O grito de Eleanor rasgou a oficina, cru e desesperado, e cheio de 2 anos de agonia suprimida. Você não sabe nada. Você é um mecânico. Você conserta carros, não pessoas. Você não pode ficar aí com suas mãos sujas e suas soluções simples e me falar sobre meu corpo, minha lesão, minha vida. A dor na voz dela era tão visceral que todos na oficina se encolheram. Ryan se agachou na frente da cadeira de rodas dela, falando gentilmente. Há quanto tempo foi o acidente? As mãos de Eleanor tremiam tanto que ela mal conseguia segurar os braços da cadeira. 2 anos, ela sussurrou. 2 anos, 3 meses e 17 dias. 783 dias de acordar nesta cadeira. 783 dias de ser meia pessoa. Você não é meia pessoa, Ryan disse firmemente. Sim, eu sou. A voz de Eleanor quebrou completamente e de repente ela estava chorando. Não lágrimas delicadas, mas soluços que sacudiam o corpo e pareciam se rasgar de algum lugar profundo dentro dela. Não consigo andar, não consigo sentir minhas pernas, não consigo fazer as coisas mais simples sem ajuda. Meu marido me deixou porque não conseguia lidar com ter uma esposa aleijada. Minha filha mal fala comigo porque me tornei um monstro. Perdi tudo, tudo. E você está aí me dizendo que não estou quebrada. A palavra aleijada pairava no ar, feia e auto-infligida. Ryan permaneceu agachado na frente dela, deixando a dor dela transbordar. O médico disse que eu poderia andar de novo. Elelanena continuou através de seus soluços. Eles disseram que com terapia intensiva, com dedicação, eu poderia recuperar a função parcial, talvez até a função total. Mas eu não consegui. Não consegui lidar com a esperança. Você entende? A esperança é pior que o desespero, porque a esperança pode falhar. A esperança significa tentar e possivelmente cair. A esperança significa acreditar em algo e vê-lo morrer. Ela olhou para suas pernas imóveis. Então eu desisti. Eu escolhi a raiva em vez da esperança. Eu escolhi a crueldade em vez da vulnerabilidade. Passei 2 anos afastando todos que tentaram me ajudar, porque era mais fácil do que arriscar o fracasso. E agora estou tão perdida que nem me reconheço mais. A confissão pairava no ar, crua e devastadora. Ryan levantou-se lentamente e caminhou para seu pequeno escritório. Quando ele retornou, ele estava segurando uma fotografia, uma foto de uma jovem com um sorriso brilhante em pé sobre seus próprios 2 pés. Esta é minha filha Sophie, Ryan disse, mostrando a Eleanor a imagem. Ela tem 10 anos. 3 anos atrás, ela sofreu um acidente de carro. Motorista bêbado avançou um sinal vermelho. As pernas de Sophie foram estraçalhadas, quebradas em 8 lugares no total. Eleanor olhou a foto através de olhos embaçados de lágrimas. Os médicos disseram que ela provavelmente nunca mais andaria normalmente. Ryan continuou, a voz dele grossa de emoção. Disseram que ela precisaria de órteses, muletas, talvez uma cadeira de rodas para a vida toda. Ela tinha 7 anos.
E eles estavam me dizendo que a vida dela estava essencialmente acabada antes de começar. Ele puxou outra foto. Esta mostrando Sophie em uma cama de hospital, ambas as pernas engessadas, o rosto dela contorcido de dor. Havia este fisioterapeuta, Dr. James Chen. Ele era especializado em reabilitação de trauma pediátrico. Ele me disse algo que eu nunca vou esquecer. A voz de Ryan quebrou ligeiramente. Ele disse: "O corpo quer curar. Ele é projetado para curar. Mas a cura requer duas coisas: a intervenção certa e a coragem para suportar a dor que vem com a recuperação." Ryan mostrou a Eleanor uma terceira foto. Sophie dando seus primeiros passos após a cirurgia, apoiada por barras paralelas, determinação flamejando em seus olhos jovens. "A terapia foi brutal", Ryan disse. Sophie chorava em cada sessão. Ela me implorava para deixá-la parar. Ela gritava que me odiava por fazê-la tentar. Houve noites em que eu quase cedi, quase a deixei desistir porque eu não suportava vê-la sofrer. "Mas você não o fez", Eleanor sussurrou. "Não", Ryan confirmou. "Porque o Dr. Chen me lembrou que a dor temporária leva à cura permanente, que desistir significava condená-la a uma vida de limitações." Ele mostrou a foto final. Sophie do mês passado correndo por um campo de futebol, as pernas dela fortes e inteiras, o sorriso dela radiante de alegria. "Ela não apenas anda agora", Ryan disse. "Ela corre. Ela pratica esportes. Ela sobe em árvores e me assusta meio à morte. E nada disso teria acontecido se eu a tivesse deixado escolher o conforto em vez da coragem." Eleanor olhou para as fotos, lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Ryan se ajoelhou na frente da cadeira de rodas dela novamente, olhando diretamente nos olhos dela. O Dr. Chen mudou sua prática para Detroit 6 meses atrás. Ryan disse calmamente: "Ele está a 15 minutos daqui. Ele é especialista em lesões medulares incompletas. E, Sra. Blackwell, se você estiver disposta a tentar, realmente tentar, eu vou te fazer uma promessa." "Que promessa?" A voz de Eleanor era mal um sussurro. Ryan estendeu a mão e gentilmente tocou a cadeira de rodas dela. "Eu vou fazer você andar de novo." A risada de Eleanor foi dura, quebrada, cheia de descrença. "Isso é impossível. Você é um mecânico, não um milagreiro. Você não pode consertar pessoas como conserta carros." Ryan sorriu. Não smugly, mas com absoluta convicção. "Eu conserto coisas quebradas", ele disse simplesmente. "É o que eu faço. Eu encontro o que está danificado. Eu descubro o que precisa ser reparado. E eu não paro de trabalhar até que funcione de novo." E Eleanor Blackwell, você não está além do reparo. Nem suas pernas, nem seu espírito, nem sua vida. Por um longo momento tremendo, Eleanor apenas olhou para ele. Então ela disse as palavras que mudariam tudo. "Eu não acredito em você." O sorriso de Ryan se alargou. "Bom, isso significa que você ainda se importa o suficiente para discutir. Isso significa que ainda há luta em você. Então me prove errado. Venha a uma consulta com o Dr. Chen, apenas uma. Se ele disser que não há esperança, eu nunca mais mencionarei isso. Mas se houver a menor chance, você não deve a si mesma descobrir." O corpo inteiro de Eleanor estava tremendo. "Estou apavorada." "Eu sei", Ryan disse gentilmente. "Mas estar assustada significa que você ainda tem algo pelo que lutar. Isso não é fraqueza. Esse é o primeiro passo para a força." O reparo da linha de freio levou mais 90 minutos. Durante esse tempo, Eleanor ficou em silêncio, perdida em pensamentos. Quando Ryan finalmente testou os freios 3 vezes separadas, recusando-se a apressar, ele puxou o Mercedes para a frente da oficina. "Tudo pronto", ele anunciou. "Seu carro está seguro." Eleanor se transferiu de volta para o banco do motorista com eficiência prática. Ela ligou o motor, testou os freios ela mesma, sentiu a resposta suave que vinha de sistemas funcionando corretamente. Antes de fechar a porta, ela olhou para Ryan uma última vez.
Este Dr. Chen, ela disse. Qual é o número dele? Ryan pegou o telefone e enviou as informações de contato para ela. Diga a ele que Ryan Mitchell a indicou, ele disse. Ele vai cuidar de você. Eleanor assentiu, a expressão dela ilegível. Então ela fez algo que chocou todas as pessoas na oficina. Eu sinto muito, ela disse, a voz dela clara e sincera, pelo modo como eu tratei você, todos vocês. Por cada palavra cruel, cada olhar de desprezo, cada momento em que eu fiz vocês se sentirem menos que humanos. Eu estava errada. Completamente, inexcusavelmente errada. Ryan sorriu. Pedido de desculpas aceito. Eu não mereço seu perdão, Eleanor disse. Talvez não, Ryan concordou. Mas estou dando mesmo assim. É o que pessoas decentes fazem. Enquanto o Mercedes se afastava, Tommy se aproximou de Ryan, observando o carro caro desaparecer pela rua. Chefe, Tommy disse lentamente, você realmente acabou de prometer fazer aquela mulher andar de novo? Ryan pensou nos primeiros passos de Sophie depois da terapia, no momento em que ela correu para ele sem muletas pela primeira vez, no milagre que veio de recusar-se a aceitar a derrota. Não, ele disse calmamente. Eu prometo ajudá-la a encontrar esperança. O andar. Isso é com ela. Pete deu um tapinha no ombro de Ryan com sua mão marcada pelo tempo. Seu pai estaria orgulhoso de você, filho. Muito orgulhoso. Ryan sentiu a emoção apertar sua garganta. Eu espero que sim. O que nenhum deles sabia. O que Ryan não poderia ter visto era que Eleanor Blackwell havia parado 3 quarteirões de distância. Ela sentou em seu carro olhando para as informações de contato do Dr. Chen na tela do telefone dela, o dedo dela pairando sobre o botão de chamada. Por 2 anos, ela se convenceu de que a esperança era perigosa, que tentar era tolice, que aceitar suas limitações era a única escolha lógica. Mas sentada ali em seu carro perfeitamente reparado, salva por um mecânico que ela havia tratado como lixo, Eleanor sentiu algo que ela pensou ter morrido dentro dela. Uma faísca. Pequena, frágil, aterrorizante, mas inegavelmente viva. Ela pensou em sua filha, Emma, que havia parado de visitá-la porque a amargura de Eleanor havia se tornado tóxica. Ela pensou na pessoa que ela havia sido antes do acidente, antes que a raiva consumisse tudo de bom dentro dela. Ela pensou na convicção absoluta de Ryan Mitchell, quando ele disse, eu vou fazer você andar de novo. Eleanor respirou tremendo e apertou o botão de chamada. O telefone tocou 1, 2, 3 vezes. Então uma voz calorosa atendeu. Consultório do Dr. Chen. É Rebecca falando. Como posso ajudá-la? A voz de Eleanor tremeu enquanto ela falava a palavra mais difícil que havia dito em 2 anos. Meu nome é Eleanor Blackwell. Fui indicada por Ryan Mitchell. E eu acho que preciso de ajuda. 3 semanas haviam se passado desde que Eleanor Blackwell fez aquela ligação. 3 semanas desde que ela sentou em seu carro, tremendo de medo e algo que parecia perigosamente perto da esperança, e discou o número do Dr. James Chen. Agora ela sentava na sala de espera do centro de reabilitação, sua cadeira de rodas posicionada precisamente entre 2 vasos de plantas, suas mãos segurando uma pasta de prontuários médicos tão apertadamente que as bordas haviam começado a amassar. A pasta representava 2 anos de visitas a médicos, especialistas, segundas opiniões e terceiras opiniões, todos dizendo variações da mesma coisa. Lesão incompleta, potencial de recuperação, requer terapia intensiva. Palavras que ela tinha ouvido tantas vezes que perderam o significado. Palavras que ela tinha parado de acreditar que poderiam se aplicar a ela até que um mecânico engordurado a olhou nos olhos e prometeu fazê-la andar de novo. Senhora Blackwell. Uma enfermeira apareceu na porta, prancheta na mão, sorriso caloroso no rosto. O Dr. Chen está pronto para você. O estômago de Eleanor se revirou. Ela havia cancelado esta consulta 2 vezes já,
reagendando no último minuto com desculpas elaboradas. O consultório do Dr. Chen havia sido paciente, compreensivo, quase gentil demais. Isso deixava Eleanor desconfiada. Ninguém era tão gentil sem querer algo. Mas aqui estava ela, terceira consulta agendada, realmente presente desta vez. Ryan Mitchell havia ligado para ela ontem apenas para verificar, ele havia dito, como se fossem amigos em vez de cliente e prestador de serviços. Como se ele realmente se importasse se ela aparecia. Você prometeu tentar. Ele a lembrou gentilmente. Apenas uma consulta. Foi tudo o que pedi. Então, ela veio, não porque acreditava que algo mudaria, mas porque alguma pequena e teimosa parte dela se recusava de provar que Ryan estava certo sobre sua covardia. A sala de exame era diferente do que Eleanor esperava. Sem paredes brancas estéreis ou iluminação fluorescente dura. Em vez disso, cores quentes, luz natural entrando por grandes janelas e equipamentos que pareciam mais uma academia do que uma instalação médica. O Dr. James Chen se levantou quando ela entrou. Um homem em seus 50 anos, com olhos gentis e antebraços surpreendentemente musculosos. Ele usava roupas casuais em vez de um jaleco, e quando ele apertou a mão dela, seu aperto foi firme, mas gentil. Senhorita Blackwell, ele disse, sua voz carregando um traço de um sotaque que Eleanor não conseguia identificar. Ryan Mitchell fala muito bem de você. As sobrancelhas de Eleanor se ergueram. Ele fala. Isso é generoso, considerando que eu fui inexpressivamente rude com ele. O Dr. Chen sorriu. Ele mencionou isso também. Ele também disse. Você pediu desculpas, o que aparentemente causou uma grande impressão. Ryan não me encaminha pacientes levianamente. Ele só envia pessoas que ele acredita estarem prontas para lutar. Eu não estou pronta para lutar, Eleanor disse categoricamente. Eu estou aqui porque fiz uma promessa da qual já estou me arrependendo. Honestidade, doutora, Chen disse, acenando com a cabeça em reconhecimento. Bom, precisaremos muito disso. Posso examiná-la? O exame foi minucioso e diferente de tudo o que Eleanor havia experimentado em 2 anos de consultas médicas. O Dr. Chen não apenas verificou seus reflexos e amplitude de movimento. Ele fez perguntas, dezenas delas, sobre seu acidente, sim, mas também sobre sua vida antes, seu trabalho, sua filha, seus sonhos. Você costumava correr maratonas, doutora. Chen observou, lendo seu histórico médico. Boston, Nova York, Chicago. Impressionante. Costumava. Eleanor enfatizou amargamente. Passado. Sonhos mortos. São? Os olhos do Dr. Ryan. Já. Chen encontraram os dela. Ou são apenas sonhos que exigem um caminho diferente? Leonor riu asperamente. Não consigo sentir minhas pernas, Dr. Chen. Chen, acho que os sonhos de maratona estão definitivamente mortos. O Dr. Chen largou o prontuário e puxou em uma cadeira diretamente em frente a Eleanor, sentando-se de forma que ficassem ao nível dos olhos. Diga-me uma coisa, ele disse. Quando você correu aquelas maratonas, você alguma vez bateu numa parede? Um ponto onde seu corpo gritava para você parar? Onde cada músculo queimava? Onde sua mente te dizia que era impossível continuar? Claro, Eleanor disse. Toda maratona tem uma parede. E o que você fez quando bateu nela? Eleanor ficou em silêncio por um momento, lembrando. Eu continuei correndo. Porque parar significava falhar, e eu não falho. Você não falha, Torchen repetiu suavemente. Exceto que você tem falhado por 2 anos agora, não tem? Falhando em tentar, falhando em ter esperança, falhando em lutar por si mesma do jeito que você lutou através dessas maratonas. As palavras atingiram como um golpe físico. Eleanor sentiu as lágrimas começarem de novo. Sempre chorando ultimamente e se odiava pela fraqueza. Você não entende, ela sussurrou. Correr através da dor quando você sabe que vai terminar é diferente de lutar quando você pode falhar.
quando você provavelmente vai falhar. Você está certa, Dr. Chen concordou. É diferente, é mais difícil. Requer mais coragem, não menos. E Eleanor, eu revisei seus exames, seu histórico médico, todos os resultados de testes dos últimos 2 anos. Você quer saber o que eu vejo? Eleanor não tinha certeza se queria, mas ela assentiu mesmo assim. O Dr. Chen puxou imagens em seu computador, exames da coluna de Eleanor, detalhados e codificados por cores. Ele apontou para áreas específicas, explicando em termos que ela pudesse entender. Sua lesão medular está em C6C7, classificação incompleta. Você tem sensação preservada em algumas áreas, o que significa que as vias neurais ainda estão intactas. Seus músculos não atrofiaram significativamente, o que me diz que seu corpo ainda está tentando enviar sinais, mesmo que seu cérebro não os esteja recebendo corretamente. Ele puxou outra imagem. Isso é notável, na verdade. A maioria dos pacientes com lesões incompletas que não buscam terapia imediata mostram degradação significativa no primeiro ano. Mas você, ele gesticulou para ela, você está a mantendo, quase como se seu corpo estivesse esperando que você decida usá-lo novamente. O que você está dizendo? A voz de Eleanor tremeu. Estou dizendo que com terapia intensiva, e eu digo intensiva, Eleanor, não fisioterapia casual 2 vezes por semana. Há uma chance realista de você recuperar uma função significativa. Andar pode ser possível. Não garantido, mas possível. A palavra possível pairava no ar como uma promessa perigosa. Quanta chance? Eleanor perguntou. Me dê uma porcentagem. Preciso de dados, não de esperança. O Dr. Chen considerou cuidadosamente. Com base no seu padrão de lesão específico, sua saúde geral e sua condição física pré-lesão, eu estimaria uma chance de 60% a 70% de recuperar a capacidade de andar com assistência. Talvez 40% de chance de andar independentemente. 10% de chance de recuperação total. Números, dados, algo que Eleanor pudesse processar sem que as emoções turvassem seu julgamento. Isso significa que há uma chance de 30% a 40% de eu passar meses de terapia brutal e terminar exatamente onde estou agora. Eleanor disse nesta cadeira. Quebrada. Sim, Dr. Chen concordou. Esse é o risco. Mas, Eleanor, há 100% de chance de que, se você não tentar, você ficará exatamente onde está. A questão não é se você pode falhar. A questão é se você pode viver consigo mesma se não tentar. Eleanor fechou os olhos, sentindo o peso de 2 anos de raiva e amargura pressionando seu peito. Tenho uma filha, ela disse de repente. Emma, ela tem 17 anos, inteligente, linda, tudo o que eu poderia ter esperado. A voz de Eleanor falhou. E ela me odeia. Ela visita 1 vez por mês por obrigação, fica por 20 minutos e vai embora. Você sabe o que eu vejo nos olhos dela quando ela olha para mim? Dr. Chen esperou. Pena, Eleanor sussurrou. E decepção. Não porque estou em uma cadeira de rodas, Emma nunca me julgaria por isso. Mas porque me tornei alguém que ela não reconhece. Alguém amargo e cruel, e tão consumido pela raiva que não sobrou nada da mãe que ela costumava conhecer. As lágrimas estavam fluindo livremente agora, e Eleanor nem tentou pará-las. Mês passado foi o aniversário dela. Ela não queria comemorar comigo. Ela disse. A respiração de Eleanor engasgou. Ela disse que sentia a falta de ter uma mãe, e que sentar em um quarto comigo apenas a lembrava de tudo o que havia perdido. A expressão do Dr. Chen era compassiva, mas firme. Então mude. Torne-se alguém que ela possa reconhecer novamente. Não é tão simples. É exatamente tão simples. Dr. Chen rebateu. Não fácil. Simples e fácil são coisas muito diferentes. Você passou 2 anos escolhendo a amargura porque era mais fácil do que escolher a esperança. Agora escolha diferente. Eleanor balançou a cabeça sobrecarregada.
Não sei se consigo. Então deixe-me perguntar outra coisa. Dr. Chen disse, se Emma viesse até você agora e dissesse que queria tentar algo difícil, algo assustador, algo em que ela pudesse falhar, o que você diria a ela? A resposta veio imediatamente. Eu diria a ela para tentar mesmo assim, que o fracasso é temporário, mas o arrependimento é permanente, que ela é mais forte do que sabe, e ainda assim você não dará a si mesma o mesmo conselho. Eleanor não teve resposta para isso. O Dr. Chen levantou-se e caminhou até a janela. Vou ser honesto com você, Eleanor. Não atendo todos os pacientes que entram por aquela porta. A reabilitação de lesão medular exige compromisso total tanto do terapeuta quanto do paciente. Se você não está pronta para lutar, não posso ajudá-la. Então você está me rejeitando? Eleanor sentiu um lampejo de sua antiga raiva. Não, Dr. Chen disse, virando-se para encará-la. Eu estou pedindo para você fazer uma escolha, não hoje, não agora, mas em breve. Porque se você se comprometer com isso, eu vou comprometer tudo o que tenho para ajudá-la. Mas eu não vou desperdiçar meu tempo ou o seu se você estiver apenas seguindo os passos para satisfazer uma promessa que fez a um mecânico. Ele pegou um cartão de visitas e o entregou a Eleanor. Este é meu número pessoal. Quando você decidir, realmente decidir, me ligue. Começaremos imediatamente. Eleanor pegou o cartão com as mãos trêmulas. E se eu decidir que não consigo, então você volta para a sua vida exatamente como ela é. Dr. Chen disse gentilmente. E daqui a 10 anos, quando Emma tiver filhos dela, você poderá explicar aos seus netos por que você escolheu ficar naquela cadeira quando teve a chance de lutar por algo melhor. As palavras foram duras, mas necessárias, e Eleanor sentiu-as cortar direto através de cada desculpa que ela havia construído ao longo de 2 anos. O Dr. Chen a acompanhou até a porta, a mão dele brevemente tocando o ombro dela. Ryan Mitchell me contou algo interessante quando ele ligou para te indicar. Ele disse que você era a pessoa mais forte que ele havia conhecido em anos, mesmo que você mesma tivesse esquecido. Eu acho que ele está certo. Depois que Eleanor saiu, ela sentou em seu carro por um longo tempo. O cartão do Dr. Chen queimando em sua mão como um carvão em brasa. 60 a 70% de chance. Não garantido, não certo, mas possível. Leonor pegou seu telefone e rolou até o contato de Emma. A foto de aniversário de sua filha olhou para ela. Emma soprando velas, cercada por amigos. Visivelmente mais feliz do que ela jamais parecia durante suas visitas mensais obrigatórias. O dedo de Eleanor pairou sobre o botão de chamada. Então ela fez algo que não fazia há 2 anos. Ela ligou para sua filha, não porque era o dia da visita programada, não por obrigação, mas porque ela queria ouvir a voz de Emma. O telefone tocou 4 vezes. Eleanor quase desligou. Então, mãe. A voz de Emma era cautelosa, confusa. Está tudo bem? Não é o nosso dia usual. Eu sei, Eleanor disse, sua voz tremendo. Eu queria falar com você. Realmente falar. Não a visita de obrigação de 20 minutos. Realmente falar. Silêncio do outro lado. Então, cuidadosamente, sobre o quê? Sobre eu ser uma mãe terrível nos últimos 2 anos. Eleanor disse, lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Sobre como eu deixei minha raiva destruir o relacionamento mais importante da minha vida. Sobre como eu quero tentar ser melhor, mesmo que esteja apavorada de não conseguir. Mais silêncio. Eleanor podia ouvir Emma respirando. Podia quase sentir a surpresa de sua filha através do telefone. Mãe, Emma finalmente disse, a voz dela grossa de emoção. O que aconteceu? Conheci um mecânico que se recusou a desistir de mim, Eleanor disse, mesmo quando eu dei a ele todos os motivos. E estou cansada, Emma, estou tão cansada de ficar com raiva o tempo todo. Estou cansada também, Emma sussurrou. Sinto sua falta, mãe. A você de verdade, não a pessoa que você se tornou. Eleanor fechou os olhos, o cartão Dr. Chen ainda apertado em sua mão.
Vou tentar voltar, ela disse, para ser a pessoa que você se lembra. Vai ser difícil, e eu posso falhar, mas vou tentar. Você vai? Você vai me ajudar? Emma soluça claramente. Sim. Deus, sim, mãe. Eu vou te ajudar. Eu estava esperando você perguntar. Elas conversaram por 1 hora. Realmente conversaram como não faziam desde antes do acidente. Sobre a vida de Emma, os planos da faculdade dela, os medos e sonhos dela, sobre a dor e a raiva de Eleanor e a escolha que ela estava enfrentando. Quando elas finalmente desligaram, Eleanor sentou no estacionamento enquanto o sol se punha sobre Detroit, observando o céu ficar laranja e dourado. Então, ela pegou seu telefone novamente e discou o número no cartão do Dr. Chen. Ele atendeu no segundo toque. Doutor. Oh, Chen, é Eleanor Blackwell, ela disse, a voz dela firme apesar das mãos trêmulas. Tomei minha decisão. Quero lutar. Quero tentar. Quero minha vida de volta. Quando você pode começar? Dr. Chen perguntou. E Eleanor podia ouvir o sorriso na voz dele. Eleanor pensou em Emma, na convicção absoluta de Ryan Mitchell, em 2 anos de tempo perdido que ela nunca poderia ter de volta. Amanhã, ela disse, começo amanhã. Bom, Dr. Chen disse, porque Eleanor, eu vou te fazer trabalhar mais do que em qualquer maratona que você já correu. Eu vou te empurrar além de todos os limites que você pensa que tem. Vai doer e você vai me odiar às vezes, e haverá dias em que você vai querer desistir. Eu sei, Eleanor disse, mas se você me der tudo o que tem, o Dr. Chen continuou, se você lutar com a mesma determinação que a levou por Boston, Nova York e Chicago, eu acredito que podemos fazer a promessa de Ryan Mitchell se tornar realidade. Eleanor olhou para as pernas dela, ainda imóveis, ainda inúteis, ainda uma constante lembrança de tudo o que ela havia perdido. Mas pela primeira vez em 783 dias, quando ela olhou para elas, ela não viu apenas perda. Ela viu uma possibilidade. Vamos fazer eu andar de novo, Eleanor disse. E realmente quis dizer isso. A primeira sessão quase a matou. Não fisicamente, embora os músculos de Eleanor gritassem como se estivessem sendo rasgados, mas emocionalmente. O Dr. Chen a havia avisado que seria brutal. Ele não havia mencionado que seria humilhante. De novo, Dr. Chen disse, sua voz calma, mas inflexível. Eleanor deitou-se na mesa de terapia acolchoada, o suor encharcando suas caras roupas esportivas, lágrimas de frustração queimando seus olhos. O exercício era simples na teoria. Ativar seus músculos centrais, engajar seus flexores de quadril, tentar o menor movimento em sua perna direita. Ela estava tentando por 45 minutos. Nada, nem mesmo um tremor. Não consigo. Eleanor ofegou, o corpo inteiro dela tremendo de esforço. Não está funcionando. Eu te disse que isso era inútil. Você está tentando usar força, Dr. Chen disse, colocando a mão no abdômen dela. Pare, respire. Sinta a conexão entre seu cérebro e seu corpo. Ela ainda está lá, Eleanor. Você só tem que lembrar como encontrá-la. Eu estou tentando há 45 minutos. A voz de Eleanor subiu, aguda com desespero. Não há nada para encontrar. A conexão está quebrada. A expressão do Dr. Chen não mudou novamente. Eleanor queria gritar, queria jogar algo, queria rolar desta mesa e sair deste lugar e nunca mais voltar. Em vez disso, ela fechou os olhos e tentou novamente. Foco. Respire. Sinta. O cérebro dela enviou o sinal. Mova-se. Por favor, apenas mova-se. Nada. Eu odeio isso. Eleanor sussurrou. Eu te odeio. Eu odeio Ryan Mitchell por me convencer a tentar. Eu odeio tudo isso. Bom, Dr. Chen disse, a raiva é energia. Use-a. Os olhos de Eleanor se abriram de repente. O quê? Você passou 2 anos com raiva do mundo, Dr. Chen explicou. Agora esteja com raiva da sua lesão. Fique furiosa com seu corpo por não cooperar. Canalize cada gota dessa raiva para fazer algo acontecer.
Foi o conselho de terapia mais estranho que Eleanor já tinha ouvido. Mas ela tentou. Ela pensou no rosto decepcionado de sua filha, no seu ex-marido que a chamava de produto danificado, em cada olhar de pena de estranhos que viam a cadeira de rodas antes de a verem, nos 2 anos de tempo amargo e perdido. Ela pensou na promessa de Ryan Mitchell: "Eu vou fazer você andar de novo." E ela ficou com raiva. Não raiva triste, não raiva derrotada, raiva pura e ardente de contra-ataque. Eleanor respirou fundo, concentrou cada molécula de raiva em seu corpo e enviou o sinal mais uma vez. O dedo direito do pé dela moveu-se mal 1 milímetro, tão pequeno que poderia ter sido imaginação. Mas o Dr. Chen viu. Lá, ele disse suavemente, a mão dele ainda no abdômen dela: "Você sentiu isso, não sentiu?" A respiração de Eleanor engasgou. "Eu senti? Isso foi real?" De novo, Dorchen comandou. Agora mesmo, enquanto a via está ativa, Eleanor tentou de novo, e desta vez ela sentiu. A sensação mais tênue como eletricidade estática correndo do cérebro dela pela coluna até a perna. O dedo do pé dela moveu-se de novo, definitivo desta vez, visível. Eleanor começou a chorar, não de frustração desta vez, mas de algo que ela pensou que estava morto dentro dela. Alegria. "Eu consegui," ela sussurrou. "Oh, meu Deus, eu realmente consegui. Esse é o seu ponto de partida, doutor," Chen disse, fazendo anotações em seu tablet. "Esse pequeno movimento é onde começamos. Amanhã tentaremos 2 milímetros. Semana que vem, talvez consigamos envolver o pé inteiro. Em um mês, eu estarei andando." A esperança de Eleanor brilhou intensamente. A expressão do Dr. Chen se cerrou. "Em um mês, você pode conseguir levantar a perna 1 polegada da mesa." "Eleanor, preciso que você entenda algo crucial. O que acabou de acontecer? Esse pequeno movimento do dedo do pé representa semanas de progresso para a maioria dos pacientes. Você vai precisar de uma paciência que não tenho certeza se você possui." A alegria diminuiu ligeiramente. "Quanto tempo total?" "Quanto tempo até eu andar?" "Se tudo correr perfeitamente, 6 meses no mínimo. Mais realisticamente, 1 ano, talvez mais." O coração de Eleanor afundou. "1 ano disso? 1 ano de mais difícil que isso?" Dr. Chen corrigiu. "O que fizemos hoje foi a parte fácil. Semana que vem, vou introduzir estimulação elétrica. Vai doer. Na semana seguinte, adicionaremos resistência de peso. Isso vai doer mais. Vamos reconstruir vias neurais que seu cérebro esqueceu que existiam, e o processo será agonizante." Ele sentou-se ao lado da mesa de terapia, sua expressão séria. "Esta é a sua última chance de ir embora, Eleanor. Uma vez que realmente começarmos, uma vez que você se comprometer com o protocolo completo, desistir significa desperdiçar meses de progresso. Então, estou perguntando agora com pleno conhecimento do que está por vir. Você está absolutamente certa de que quer fazer isso?" Eleanor pensou naquele único movimento do dedo do pé, na sensação elétrica de seu cérebro se reconectando com seu corpo, na voz de Emma ao telefone dizendo: "Eu estava esperando você perguntar." "Tenho certeza," ela disse. O Dr. Chen assentiu. "Então, vamos falar sobre sua vida fora deste quarto, porque terapia 3 vezes por semana não é suficiente. Você vai precisar reestruturar tudo." Durante a próxima hora, o Dr. Chen delineou um cronograma que fez o treinamento de maratona anterior de Eleanor parecer relaxante. Sessões de terapia 3 vezes por semana, cada uma com duração de 3 horas. Exercícios diários em casa, mais 2 horas no mínimo. Mudanças na dieta para apoiar a reconstrução muscular. Modificações no horário de sono para otimizar a recuperação. Você precisará reduzir suas horas de trabalho significativamente. Dr. Chen disse: "Isso tem que se tornar seu foco principal." O estômago de Eleanor se revirou. "Eu dirijo uma empresa.
Eu tenho clientes, prazos, responsabilidades e você terá que delegá-los. Dr. Chen disse firmemente. Eleanor, você não pode fazer isso pela metade. Ou você se compromete completamente ou paramos agora. Era uma escolha impossível. Sua empresa era tudo o que ela havia construído após o acidente, a única área da vida onde ela ainda se sentia competente e no controle. Mas enquanto ela sentava ali, seu dedo direito do pé ainda formigando daquele milagroso pequeno movimento, Eleanor percebeu algo profundo. Sua empresa havia se tornado um esconderijo, uma maneira de evitar lidar com sua vida real, sua dor real, seus relacionamentos reais. Eu vou fazer funcionar, ela disse. A segunda semana foi pior que a primeira. O Dr. Chen introduziu estimulação elétrica, pulsos direcionados projetados para forçar os músculos de Eleanor a se lembrarem de sua função. A sensação era bizarra e profundamente desconfortável, como ser eletrocutada por dentro. Memória muscular não é apenas uma metáfora. Dr. Chen explicou enquanto Eleanor cerrava os dentes durante outra rodada de estimulação. Seus músculos literalmente se lembram de como funcionar. Estamos apenas lembrando-os. Mas o verdadeiro desafio não era físico, era mental. Cada sessão terminava com Eleanor tendo movido meros milímetros. Progresso tão incremental que parecia sem sentido. Ela passava 3 horas em esforço brutal e saía tendo realizado o que uma pessoa saudável fazia sem pensar. A frustração era esmagadora. Movi meu dedo do pé 3 milímetros hoje, Eleanor disse a Emma durante uma de suas agora semanais chamadas telefônicas. 3 milímetros. Nesse ritmo, estarei andando por volta do meu eixo que serei no aniversário. Mas você o moveu, Emma disse. Mãe, 3 semanas atrás, você não conseguia movê-lo de jeito nenhum. Eleanor queria discutir, mas Emma estava certa. 3 semanas atrás, o dedo do pé dela estava tão morto quanto uma pedra. Agora ele se movia. Mal, mas definitivamente. O Dr. Chen disse, estou progredindo mais rápido do que o esperado. Eleanor admitiu. Ele pareceu surpreso. Você sempre foi teimosa, Emma disse. E Eleanor podia ouvir o sorriso na voz dela. Lembra quando você decidiu correr sua primeira maratona? Você nunca tinha corrido mais de 3 milhas e você escolheu Boston. Todo mundo disse que você nunca se qualificaria. Eleanor lembrou. Ela tinha treinado como uma fanática, ignorado todas as dúvidas e se qualificado com 2 minutos de sobra. Sinto falta daquela versão de mim. Eleanor sussurrou. Ela ainda está lá, Emma disse. Você só tem que encontrá-la de novo. A terceira semana trouxe uma descoberta que fez Eleanor chorar no meio da terapia. O Dr. Chen a colocou nas barras paralelas, trilhos de metal que ela podia segurar enquanto tentava sustentar seu próprio peso. Eles vinham trabalhando nisso por dias, construindo força na parte superior do corpo, praticando o equilíbrio. No 3, Dr. Chen disse, posicionado atrás dela com um arnês de apoio. 1, 2, 3. Eleanor se puxou, braços forçando, core engajado. Suas pernas sustentaram seu peso por exatamente 4 segundos antes de cederem, mais 4 segundos de realmente ficar em pé. Eleanor desabou de volta em sua cadeira de rodas, chorando tão forte que mal conseguia respirar. Eu me levantei, ela engasgou entre soluços. Eu realmente me levantei. 4,2 segundos, Dr. Chen confirmou, fazendo anotações. Novo recorde, pessoal. Amanhã almejaremos 5. Naquela noite, Eleanor ligou para Ryan Mitchell pela primeira vez desde que começou a terapia. Ryan. A voz dela tremia de emoção. Eu me levantei hoje, apenas por alguns segundos, mas eu me levantei. O silêncio do outro lado durou tanto que Eleanor pensou que a ligação havia caído. Então a voz de Ryan veio grossa de emoção. Eleanor, estou tão orgulhoso de você. Aquelas palavras simples abriram algo dentro do peito dela. Eu não ouço isso há tanto tempo, Eleanor sussurrou. Nem do meu ex-marido, nem dos meus colegas. Emma disse isso semana passada, mas ouvir de você, ela parou.
incapaz de continuar. Você está fazendo algo incrivelmente corajoso, Ryan disse. Algo que a maioria das pessoas não teria a coragem de tentar. Isso merece reconhecimento. Eles conversaram por 1 hora. Ryan contou a ela sobre o último jogo de futebol de Sophie, sobre um difícil reparo de motor, sobre a vida normal continuando fora da bolha de terapia e dor de Eleanor. Parecia quase amizade. Ryan, Eleanor disse antes de desligar. Por que você me ajudou? De verdade? Você não me devia nada. Eu fui terrível com você. Ryan ficou quieto por um momento. Porque eu vi algo em você que você não conseguia ver em si mesma. E porque às vezes as pessoas só precisam de alguém para acreditar nelas quando elas esqueceram como acreditar em si mesmas. Depois que desligaram, Eleanor sentou em seu apartamento, o caro e vazio apartamento que ela havia comprado após o divórcio, e olhou para suas pernas. Elas haviam sustentado o peso dela hoje por 4,2 segundos. Elas haviam lembrado seu propósito. Amanhã ela tentaria por 5 segundos. Semana que vem, talvez 10. E eventualmente, de alguma forma, ela andaria. Não porque era garantido, mas porque um mecânico havia prometido que era possível. E Eleanor Blackwell nunca tinha fugido de um desafio em sua vida. Ela não estava prestes a começar agora. 6 meses pareceram 6 anos. Eleanor estava em frente ao espelho de corpo inteiro no centro de reabilitação do Dr. Chen, olhando para a mulher que mal reconhecia. Havia desaparecido a pessoa amarga, com olhos vazios, que havia chegado à oficina de Ryan Mitchell com fúria. Em seu lugar estava alguém que parecia quase viva novamente. Quase. Porque apesar de 6 meses de terapia brutal, apesar de incontáveis horas de dor, esforço e lágrimas, Eleanor ainda estava em sua cadeira de rodas, ainda incapaz de andar independentemente, ainda aquém da promessa que Ryan havia feito. Pronto para a sessão de hoje? Dr. Yi Chen apareceu atrás do reflexo dela, sua expressão cuidadosamente neutra. Eleanor virou-se do espelho, a vergonha queimando em seu peito. Não sei por que ainda estamos fazendo isso. Já faz meio ano e estou exatamente onde comecei. Isso é objetivamente falso, Dr. Chen disse, puxando os gráficos de progresso dela em seu tablet. 6 meses atrás, você não conseguia mover o dedo do pé. Agora você pode ficar de pé sem apoio por 43 segundos. Você pode dar 3 passos com o andador. Sua sensação retornou em 60% da parte inferior do corpo. Eleanor, você fez um progresso notável. Mas eu não estou andando, Eleanor disse, a voz dela falhando. Ryan prometeu que eu andaria de novo. Você disse que havia 60 a 70% de chance, e eu ainda estou nesta cadeira. Dr. Chen sentou-se, sua expressão mudando para algo mais sério. Preciso te dizer algo, e você não vai gostar. O estômago de Eleanor revirou. O quê? Você está se sabotando, Dr. Chen disse diretamente. Não fisicamente, seu esforço na terapia é extraordinário, mas mentalmente você está se contendo. Toda vez que você se aproxima de um avanço, você recua. É como se você tivesse medo do sucesso. Isso é ridículo, Eleanor protestou. Por que eu teria medo de andar? Porque andar significa abandonar sua desculpa, Dr. Chen disse. Enquanto você estiver nessa cadeira, você pode culpar sua raiva por sua deficiência. Você pode justificar afastar as pessoas, ser cruel, evitar conexões reais. Mas se você andar de novo, você perde essa proteção. Você terá que encarar quem você se tornou e por quê. E isso te aterroriza mais do que permanecer paralisada. As palavras atingiram como um ataque físico. Eleanor queria argumentar, negar, raivar contra a acusação. Mas em algum lugar profundo, ela sabia que ele estava certo. Não sei como ser vulnerável, Eleanor sussurrou. Passei a vida inteira sendo forte, no controle, nunca mostrando fraqueza. O acidente tirou tudo isso. E se eu andar de novo, terei que me reconstruir do zero. E não sei se sou corajosa o suficiente. A expressão do Dr. Chen suavizou. Então deixe-me perguntar algo.
Quando você ligou para sua filha 6 meses atrás, quando você admitiu que tinha sido uma mãe terrível e pediu ajuda, foi fácil? Foi a coisa mais difícil que já fiz, Eleanor admitiu. E o que aconteceu? Eleanor pensou nas ligações semanais com Emma, que gradualmente se estenderam de minutos para horas. Sobre sua filha visitando o mês passado, realmente ficando por uma tarde inteira rindo juntas como costumavam fazer. Ela voltou para mim, Eleanor disse calmamente. Não totalmente, mas ela está tentando porque você foi vulnerável, Dr. Chen disse. Porque você admitiu fraqueza. E Eleanor, é isso que a verdadeira força parece. Não nunca cair. Todos caem, mas ter a coragem de se levantar e pedir ajuda. Antes que Eleanor pudesse responder, a porta da sala de terapia abriu-se de repente. Ryan Mitchell estava lá, graxa ainda em suas mãos, claramente vindo direto do trabalho. Atrás dele estava uma jovem. Sophie, Eleanor percebeu, reconhecendo-a das fotografias. O que você está fazendo aqui? Eleanor perguntou assustada. A expressão de Ryan era intensa, quase feroz. O Dr. Chen me ligou. Disse que você estava desistindo. Disse que você se convenceu de que não conseguiria andar. Então vim para te lembrar de algo. Ele caminhou para a frente, agachando-se para ficar ao nível dos olhos de Eleanor em sua cadeira de rodas. Eu te fiz uma promessa 6 meses atrás. Ryan disse, eu te disse que te faria andar de novo. E Eleanor Blackwell, eu não quebro minhas promessas. Mas aqui está a questão. Eu não posso te fazer andar. Só você pode fazer isso. Eu posso acreditar em você. Dr. Chen pode te empurrar. Emma pode te amar, mas no final do dia você é a única que pode decidir dar esse passo final. Eu tenho tentado, Eleanor disse, lágrimas começando. Eu tenho tentado tanto. Não, Ryan interrompeu gentilmente. Você tem tentado merecer andar, como se fosse uma recompensa por sofrer o suficiente, por trabalhar duro o suficiente. Mas, Eleanor, você não precisa merecer isso. Você só precisa escolher. Escolha acreditar que você merece andar. Escolha acreditar que você vale o esforço. Escolha parar de se punir. Sophie deu um passo à frente, sua voz jovem, clara e confiante. Meu pai me contou sobre você, sobre como você estava assustada, como você não achava que conseguiria. Eu também estava assustada, depois do meu acidente. Eu pensei que nunca mais correria. Ela puxou a perna da calça, mostrando longas cicatrizes descendo pela canela. Vê isso? Elas são de 8 cirurgias, e cada uma doeu, e cada sessão de terapia me fez chorar. E houve tantas vezes que eu quis desistir. Sophie olhou diretamente para Eleanor, com uma intensidade surpreendente para uma criança de 10 anos. Mas meu pai me disse algo. Ele disse que nossos corpos querem curar. Eles são projetados para curar. Nós só precisamos sair do nosso próprio caminho e deixá-los. Eleanor olhou para esta criança que havia superado probabilidades tão grandes quanto as suas. Como você fez isso? Como você continuou quando parecia impossível? Eu parei de tentar ser corajosa. Sophie disse simplesmente. Eu me permiti ter medo e fiz mesmo assim. Ser corajoso não significa não ter medo. Significa estar apavorado e fazer a coisa mesmo assim. Dr. Chen levantou-se, movendo-se para as barras paralelas. Eleanor, quero tentar algo diferente hoje. Sem temporizadores, sem medições, sem pressão. Eu só quero que você se levante e veja o que acontece. O coração de Eleanor estava disparado. Eu já me levantei antes. 43 segundos é o meu recorde. Esqueça o recorde, Dr. Chen disse. Apenas levante-se. Deixe seu corpo lembrar o que ele sabe. Ryan empurrou a cadeira de rodas de Eleanor até as barras paralelas. Então recuou, dando espaço a ela. Sophie ficou ao lado dele, sua mão na do pai. Ambos observando com fé absoluta nos olhos. Eleanor segurou as barras, suas mãos tremendo. Escolha acreditar que você merece isso, Ryan tinha dito. Ela merecia.
Depois de tudo o que ela tinha feito, tudo o que ela tinha dito, toda a crueldade e amargura e tempo perdido, ela merecia andar de novo? Eleanor pensou na voz de Emma ao telefone semana passada, dizendo: "Eu te amo, mãe." Pela primeira vez em 2 anos. Ela pensou na paciência implacável do Dr. Chen, nunca desistindo mesmo quando ela havia desistido de si mesma. Ela pensou em Ryan Mitchell, um mecânico que havia visto valor nela quando ela não via nada além de desprezo em si mesma. E ela pensou na mulher que ela costumava ser, a corredora de maratona que nunca havia desistido, que havia atravessado paredes, que havia acreditado em sua própria força. Essa mulher ainda estava dentro dela, enterrada sob a dor e a raiva e o medo, mas ainda lá esperando. Eleanor respirou fundo e se puxou para cima. As pernas dela aguentaram. 5, 10, 15. Bom, Dr. Jane disse calmamente. Agora, quero que você tente algo. Solte a barra esquerda. Os olhos de Eleanor arregalaram. O quê? Confie em seu corpo, Dr. Chen disse. Confie em si mesma. Era insano. Ela nunca havia se levantado sem as 2 barras. Mas algo na voz do Dr. Chen, na presença firme de Ryan, na crença feroz de Sophie. Eleanor soltou a barra esquerda. As pernas dela vacilaram, mas aguentaram. Ela ficou ali, apoiada por apenas uma mão, seu corpo inteiro tremendo com esforço e terror, e algo que parecia perigosamente perto do triunfo. Agora, Dr. Chen disse, a voz dele mal acima de um sussurro, dê um passo à frente. Não consigo. Sim, você consegue, Ryan disse firmemente. Eleanor, você consegue fazer isso. Eu sei que consegue. Eleanor olhou para Sophie, para esta criança que havia se recuperado de seu próprio corpo quebrado através de pura determinação. Eu me permiti ter medo e fiz mesmo assim. Eleanor levantou o pé direito. Por um momento, ela vacilou à beira de cair, sua perna esquerda tremendo sob o peso total de seu corpo. Então ela se moveu para frente. Seu pé direito tocou o chão 6 polegadas à frente. Ela havia dado um único passo trêmulo e imperfeito. O soluço de Eleanor rasgou a sala de terapia, cru e primal, e cheio de cada emoção que ela havia suprimido por 6 meses. Ela teria desabado se o Dr. Chen não estivesse lá para apoiá-la, abaixando-a gentilmente de volta em sua cadeira de rodas. Mas ela conseguiu. Um passo. Após 2 anos, 7 meses e 14 dias de paralisia, Eleanor Blackwell havia dado um passo novamente. Doutor, Chen disse, sorrindo através de suas próprias lágrimas. Amanhã faremos de novo. E no dia seguinte, e no dia depois desse, até que um passo se torne 2 e 2 se tornem 10 e 10 se torne andar. Ryan estava chorando abertamente, sem se importar em esconder. Sophie pulava de excitação, seu rosto jovem radiante de alegria. Eu te disse, Ryan disse, sua voz grossa de emoção. Eu te disse que te faria andar de novo. Você não me fez andar, Eleanor disse, lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Você me fez acreditar que eu poderia. Há uma diferença. As semanas que se seguiram ainda foram brutais. Um passo não se tornou magicamente 10. O progresso permaneceu agonizantemente lento, medido em polegadas em vez de milhas. Mas algo fundamental havia mudado. Eleanor parou de lutar contra si mesma. Parou de sabotar sua própria recuperação. Parou de acreditar que merecia permanecer quebrada. Emma compareceu às sessões de terapia, aplaudindo cada pequena vitória. Ryan e Sophie visitaram regularmente, trazendo encorajamento, histórias e a conexão humana normal pela qual Eleanor estava faminta. 3 meses após aquele primeiro passo, Eleanor caminhou 15 pés com um andador. 5 meses depois, ela caminhou 30 pés com muletas de antebraço. E em uma nítida manhã de outono, exatamente 1 ano depois de entrar furiosa na oficina automotiva de Cooper, Eleanor Blackwell entrou pela porta daquela mesma oficina em seus próprios 2 pés. Ela ainda usava uma bengala.
Seu andar era cuidadoso e deliberado. Ela provavelmente nunca mais correria outra maratona, mas ela estava andando. Ryan levantou os olhos do motor em que estava trabalhando, seu rosto se transformando com pura alegria. Você voltou, ele disse. Eu voltei, Eleanor confirmou, apoiando-se pesadamente em sua bengala, mas de pé, orgulhosa. Eu queria que você visse, queria que você soubesse que sua promessa, você a cumpriu. Nós a cumprimos. Ryan corrigiu. Você fez o trabalho, Eleanor. Eu apenas acreditei em você. Tommy e Marcus e Pete pararam de trabalhar, aplaudindo. Eleanor sentiu o rosto dela corar, mas ela não se escondeu da atenção. Não desviou ou minimizou. Ela se permitiu sentir o orgulho, a realização, o puro milagre de estar de pé nesta garagem em suas próprias pernas. Há algo mais, Eleanor disse, puxando um envelope de sua bolsa. Estou reestruturando minha empresa, afastando-me da redução de pessoal corporativa para ajudar empresas em dificuldades a encontrar soluções que não envolvam a destruição da vida das pessoas. E quero financiar uma fundação para terapia de reabilitação para pessoas que não podem pagar. Pessoas como eu que precisam de uma segunda chance. Ela entregou a Ryan um envelope. Dentro havia um cheque que fez os olhos dele se arregalarem. Eleanor, este é o começo, Nena disse, de consertar as coisas, de usar minha segunda chance para dar a outras pessoas as delas. Estou chamando de Fundação Mitchell Chen. Se você e Dr. Chen concordarem, os olhos de Ryan se encheram de lágrimas. Eu não sei o que dizer. Diga que você vai me ajudar, Eleanor disse. Diga que você vai continuar acreditando nas pessoas do jeito que você acreditou em mim. Sempre, Ryan prometeu. Sophie emergiu do pequeno escritório de Ryan, correndo para abraçar Eleanor cuidadosamente. Tenta o equilíbrio dela. Você está andando, Sophie exclamou. Eu sabia que você conseguiria. Eleanor abraçou a menina de volta. Essa criança demonstrou que a vulnerabilidade não era fraqueza. Seu pai salvou minha vida, Eleanor disse a Sophie, não consertando meu carro, mas recusando-se a me deixar quebrada. Naquela noite, Eleanor dirigiu até o centro de reabilitação do Dr. Chen uma última vez, não como paciente, mas como visitante. O Dr. Chen estava trabalhando com um novo paciente, um jovem em cadeira de rodas, que parecia derrotado, zangado e dolorosamente familiar. Dr. Chen, Eleanor disse da porta, poderia falar com seu paciente por um momento? O jovem olhou para ela com olhos desconfiados e amargos, olhos que Eleanor reconheceu de seu próprio espelho há 1 ano. Quem é você? Ele perguntou rudemente. Alguém que estava exatamente onde você está, Eleanor disse, caminhando para a frente com sua bengala. Alguém que pensava que andar de novo era impossível. Alguém que havia desistido da esperança. Ela sentou-se em frente a ele, encontrando seu olhar zangado com compaixão. Não vou te dizer que é fácil, Eleanor disse. Não vou prometer que você definitivamente andará de novo. Mas vou te dizer algo que um mecânico me disse uma vez. Você não está tão quebrado quanto pensa. E se você estiver disposto a lutar, realmente lutar, há uma chance. Talvez não uma garantia, mas uma chance. E às vezes uma chance é o suficiente. Os olhos do jovem brilharam com lágrimas. Ele estava tentando desesperadamente esconder. E se eu tentar e falhar? Ele sussurrou. Eleanor sorriu, lembrando-se de fazer a mesma pergunta. Então você falha sabendo que deu tudo o que tinha, mas e se você não tentar e passar o resto da sua vida se perguntando o que poderia ter sido? Com qual arrependimento você pode viver? Ela se levantou, equilibrando-se em sua bengala, prova viva de que coisas impossíveis poderiam se tornar possíveis. Pense nisso, ela disse, e quando você estiver pronto para tentar, o Dr. Chen estará aqui. E eu também. E Eleanor saiu do centro de reabilitação para o ar fresco da noite. O telefone dela vibrou. Uma mensagem de Emma. Jantar amanhã. Quero que você conheça alguém especial. Eleanor sorriu, respondendo imediatamente. Eu adoraria isso.
Ela dirigiu para casa lentamente, cuidadosamente, ainda se ajustando a usar as pernas para freio e acelerador. O Mercedes que a havia levado à oficina de Ryan 1 ano atrás havia sido substituído por um veículo mais prático, um modificado para as necessidades dela enquanto ela continuava se recuperando. Em um semáforo vermelho, Eleanor pegou seu reflexo no espelho retrovisor. A mulher amarga, de olhos vazios, havia desaparecido completamente agora. Em seu lugar estava alguém que havia sido quebrada e havia escolhido curar. Alguém que havia caído e havia se levantado novamente. Alguém que havia se perdido e havia lutado para voltar. Eleanor Blackwell havia entrado na oficina automotiva de Ryan Mitchell, acreditando que estava além do reparo. Ela havia saído, literalmente saído, sabendo que nada e ninguém estava realmente além de ser consertado. Tudo o que precisava era alguém disposto a ver seu valor quando você o havia esquecido. Alguém disposto a fazer uma promessa impossível e a coragem de acreditar que ela poderia se tornar realidade. Eleanor estacionou seu carro, desligou o motor e saiu de seu carro em seus próprios 2 pés. O vento de outono tocou seu rosto, fresco e limpo e cheio de possibilidades. Ela estava andando e ela estava finalmente verdadeiramente viva.